Irmãos, nós estamos celebrando a solenidade da ascensão do Senhor. Saibamos distinguir a diferença entre assunção e ascensão. Assunção, isso é um termo designado à Santíssima Virgem Maria, porque ela foi elevada de corpo e alma para o céu. Então, a assunção é quem é elevado. A ascensão de si é quando se eleva. Então, Jesus, sendo todo poderoso, tendo então toda a autoridade, ele então é Deus, ele não precisa de ninguém para o elevar, ele então com toda a autoridade que ele tem, ele vai se eleva. A ascensão, ele mesmo, por ele mesmo, ele se eleva de corpo e alma para o céu. Enquanto a Santíssima Virgem Maria, pelos méritos de Jesus em sua vida, que ela foi elevada de corpo e alma para o céu. Deu para entender esse ponto? Diga amém. Agora, irmãos, para nós chegarmos no ponto da ascensão do Senhor e compreender, eu quero convidar agora vocês, da mesma maneira como eu fiz desde ontem, e que é exatamente fazermos um pequeno resumo, uma pequena retrospectiva da vida de Jesus, para nós então chegarmos e assim entendermos um pouco melhor o que vem ser então a ascensão do Senhor. Qual a necessidade dessa ascensão? O porquê dessa ascensão? O que isso tem a ver comigo? O que Ele tem a dizer para mim? O que é que tem para mim dessa ascensão? Então vamos lá. Tudo começa quando Deus, Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra, porque esta é exatamente a definição que o Catecismo da Igreja Católica dá a respeito de Deus. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Agora, irmãos, em Jesus, nasce agora um novo tempo. Surge para nós um novo tempo, o tempo da graça, o tempo do Kairós, o tempo do milagre, o tempo do impossível. Agora, se no princípio era a palavra, como diz o Evangelho, São João capítulo 1, no princípio era a palavra, e agora a palavra se tornou carne, se tornou visível, palpável, à vista de todos. Foi exatamente isso que aconteceu na encarnação do Verbo. Deus no Antigo Testamento se revelava para o seu povo por meio da palavra. O conhecimento que o povo do Antigo Testamento tinha de Deus era por meio da palavra. Agora Deus se torna conhecido na segunda pessoa da Santíssima Trindade, chamado Jesus. E então Deus vem, se rebaixa, se aniquila, se esvazia, e esta foi a pior humilhação de Jesus. Esta foi a pior humilhação de Deus. Foi exatamente na encarnação, não foi na cruz, foi exatamente na encarnação, quando Ele, Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra, Ele vem agora por amor a nós, por necessidade nossa, Ele vem e se rebaixa, assumindo a condição de carne de homem, um como nós, exceto no pecado, para que fique bem claro. E aí então Ele vem e se encarna no seio de Nossa Senhora. Sabe o que a encarnação do Verbo tem de extraordinário para a nossa vida? É porque Deus sabia muito bem que o homem não conseguia dar conta de ir ao encontro dele. Agora, meu irmão, é Deus com sua infinita bondade e humildade que vem agora ao nosso encontro. Agora tudo se inverte. Isso é que é a vantagem de ser cristão. O cristão, e meu irmão, ele tem a graça de ter um Deus que veio até o encontro. Ele veio até nós, ele desce da sua condição divina. Claro, torna-se homem sem deixar de ser Deus, que também fique muito bem claro, mas ele desce exatamente do céu, se rebaixando, aniquilando, esvaziando. É aquele termo que a própria teologia católica nos ensina, que é a kenosis. Kenosis é uma palavra grega que significa isso que eu acabei de dizer: esvaziamento, aniquilamento, rebaixamento. Isso é que é kenosis. Portanto, essa foi a primeira kenosis de Jesus. Se rebaixou por causa de quem?
Por causa de nós, pela nossa necessidade, porque eu preciso, porque nós precisamos de Deus. Como Ele via que nós não conseguíamos dar conta de ir ao encontro dEle, Ele então tratou de vir ao nosso encontro. Essa é a diferença entre ser católico e de outra religião. Enquanto todas as outras religiões são tentativas para que o homem se encontre com Deus, no cristianismo foi Deus que veio ao nosso encontro. Como é bom ser católico, como é bom ser dessa igreja. E Deus então se rebaixa, se aniquila, se esvazia, se encarnando no seio de Nossa Senhora porque Ele precisava? É óbvio que não. Ele fez tudo isso porque nós precisávamos disso. Que já fique bem claro aqui, irmão, para que você não se perca. Tudo que Jesus fez não foi por necessidade própria, mas foi pela necessidade do outro. É o que eu tenho ensinado, irmãos. Quando nós nos tornamos servos, isso se tornou servo de nós. O servo, meu irmão, ele trabalha, ele se doa para o outro e não para si mesmo. Então o servo, ele não busca benefício próprio, ele leva o benefício para o outro. Dá para você me entender? Aplauda ao Senhor. Claro, meu irmão, que sempre haverá sim uma recompensa, mas essa recompensa a Deus pertence, no tempo dele e na hora dele. Pode ser que essa recompensa não seja conquistada aqui, mas seja conquistado lá. Dá para você me entender? Lá é aonde, gente? Céu, tá? E Jesus então se encarna. Por quê? Porque Ele veio ao nosso encontro. E por que Ele veio ao nosso encontro? Porque Ele desejou se unir a nós. Ele desejou estar perto de nós, irmãos. Se você até hoje tinha essa dúvida, o que é que Deus quer de você? O que é que Deus então quer e deseja? Pois hoje nós estamos aqui descobrindo esta certeza que não pode haver mais dúvida dentro de nós. O que Deus mais quer está perto de nós. O que Deus mais quer é se unir a nós. E nós vamos começar então a perceber que isso não só foi na encarnação do Verbo que deixou para nós claro essa vontade de Deus, mas você vai perceber que em toda a caminhada de Jesus, Ele quis, Ele desejou está unido a nós. Então, a encarnação do Verbo ocorreu não por necessidade de Jesus, mas por nossa necessidade. A necessidade que tínhamos, a necessidade que temos de estar mais próximo de Deus. E Ele teve que descer. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Está unido a nós. Sabe o que eu quero já adiantar para você? Derruba essa ideia por terra, que Jesus te abandonou, que Deus não se importa com você. Nós, no momento de dor, no momento de dificuldade, logo começamos a cair nessa ideia de tentação, de achar que Deus nos abandonou, que Deus não se importa conosco. Mas ao contrário, Deus desejou ardentemente vir até nós, estando perto de nós, se unir a nós. Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Esse é o primeiro ponto. E esse é então o centro da pregação. União. Quer mais prova? Jesus então nasce. E quando nasce, São José, seu pai adotivo, recebe uma ordem de Deus por meio do anjo, em forma de sonho, que fugisse com Maria e o menino para o deserto, porque Herodes queria matar o menino. E lá eles foram. Só um detalhe: se a família santa e perfeita de Nazaré, que é Jesus, Maria e José, foi conduzida e guiado pelo Espírito Santo para o deserto, quem sou eu para querer fugir do deserto? Você entenda uma coisa: deserto também, há desertos que é pura vontade de Deus, é puro convite de Deus, é puro chamado de Deus. Sabe por quê? Porque o deserto também é o lugar do encontro. E sabe por que o deserto é o lugar do encontro?
Porque no deserto, meu irmão, você não tem contato com ninguém. O único contato é com Deus. Você não escuta a voz de ninguém, você só escuta a voz de você, meu irmão, não olha para ninguém. Você está ali tentando enxergar Deus. No deserto você come pouco, dorme pouco e descansa pouco. Para o quê? Para orar mais. Para ficar mais. Gente, Jesus levou a família de Nazaré para o deserto, para que aquela família pudesse se unir ainda com mais perfeição a Ele. Entenda o que é o deserto, irmãos. Aliás, eu quero que você aprenda aqui uma coisa. Eu tenho ensinado isso desde de manhã. Aliás, que isso já não é mais nem muita novidade, porque isso eu já ensinei em outros momentos. Vamos começar, meu irmão, a tirar amor da dor. Vamos começar a tirar coisa boa do que é ruim. Sabe por quê? Porque o deserto, todo mundo entra de uma maneira, mas nunca sai igual. O deserto a gente sempre sai mais forte, ainda mais fortalecido, mais cheio de Deus. Oh, meu irmão, Deus é Pai, Ele sabe o que faz conosco. Se Ele nos leva para o deserto, é porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ele nos leva no deserto, meu irmão, do qual aparentemente em primeira instância soa como algo negativo, ruim, desesperador, mas no final das contas nós então percebemos que Deus então está utilizando daquilo. Deus nos colocou ali. O que foi, meu filho? Ih, meu filho, eu não posso, meu irmão. Agora eu estou pregando, eu não posso, meu irmão. Eu sei, meu filho. Vê se alguém do carisma aí tenta dar lá uma ajuda, mas, irmãos, eu não posso agora. Ok? E aí então, pronto. Já até fugi do raciocínio, meu pai. Então, deserto. Deus envia, Deus nos coloca, meu irmão, não à toa, mas Ele quer tirar um bem de um grande mal. Será que você me entenda? Diga amém. Será que você está me entendendo? Diga amém, pelo amor de Deus. E vê se você aceita isso, pelo amor de Deus. Se o deserto é o lugar do encontro, então saiba, mais uma vez está aqui a prova, que Deus deseja ardentemente estar unido a nós. Deus leva o homem para o deserto por pura necessidade. Porque é no deserto, meu irmão, que nós somos colocados na prova da paciência. Sabe por quê? Outro detalhe. Segundo a pesquisa, José e Maria, a Sagrada Família de Nazaré, ficaram reclusas no deserto por durante 8 anos. 8 anos de puro deserto. 8 anos esperando a libertação. 8 anos esperando o milagre. 8 anos esperando, meu irmão, algo de bom. 8 anos de espera. Sabe o que isso também vem dizer para nós? Esse negócio, meu irmão, essa ideia das pessoas quererem as coisas, solução imediata e tudo na hora, sem sacrifício e sem espera, isso não provém de Deus. Se alguém está inventando isso, então eu tenho que dizer aqui uma coisa: essa Bíblia deve ser muito especial, essa Bíblia é muito diferente da que eu conheço, porque o que Jesus ensina é exatamente isso. Ele nos joga no teste do tempo. O milagre vem na hora de Deus, no momento de Deus. Aprenda a sofrer em Deus, aprenda a esperar em Deus. Espera aí, meu irmão, aprenda a ganhar a vitória em
Deus. Não queira sair vitorioso fora de Deus, porque vai ser uma derrota disfarçada de vitória. Porque saiba, o deserto, como o padre aqui colocou, é o lugar da espera, é o lugar da escuta, é o lugar do silêncio, é o lugar, meu irmão, de se comunicar pouco, é o lugar, meu irmão, do encontro, é o lugar da intimidade. Mas depois de todo esse experimento, vem então o resultado. Forte, você sai mais forte, e aí, meu irmão, é onde você pode então dizer da seguinte maneira, aí alguns irão lembrar os mais antigos, bora então fazer com o padre, grita aí bem forte o que o padre vai mandar, isso depois do deserto, eu tenho a força. Em Cristo Jesus nós adquirimos a força. O deserto me faz mais forte. O deserto me faz mais perseverante. O deserto. Não é querendo pôr medo não, viu? Mas às vezes o demônio, ele tem uma espécie, ele adora tocar em microfone, meu irmão. Mas se isso acontece, se o demônio tenta nos calar, é porque a nossa voz está estremecendo o inferno. O inferno. Não tenha medo dos seus desertos. Aceite, deixe Deus conduzir a sua vida. Veja, Ele veio ao nosso encontro. Ele, por pura graça e misericórdia, viu da nossa incapacidade de ir até Ele. E Ele veio até nós. Agora deixe Ele te conduzir. Fique perto dEle. Pelo amor de Deus, a solução não está em abandonar esse deserto. A solução não está de você então sair do deserto. Continue lá, que no tempo certo Deus vai revelar, Deus vai te dar, Deus vai então te dar e vai dar com abundância, meu irmão. Ele tem preparado. Aprenda uma coisa, quanto mais demorado o milagre para vir, muito maior e melhor e maior ele chegará. Sabe por quê? Porque ele está caprichando. Ele está caprichando. Ele está preparando, meu irmão. Oh, paróquia Santíssima Trindade, escuta aqui uma coisa. Tudo que é feito na pressa dá merda. Até rimou. Vou repetir. Tudo que é feito na pressa dá merda. Você já percebeu isso? Deus sabe o que faz, meus irmãos. Ele sabe. Casas que foram construídas nas pressas, deu merda depois, quando a chuva bateu. Então aprenda, meu irmão, Deus sabe o que faz. Ele é um excelente construtor. Voltou? Ele sabe o que faz, irmãos, ele tem caprichado no seu milagre, por isso que ele tem demorado. Perfeição custa tempo. Coisa boa, meu irmão, tem que haver tempo. Coisa bonita, bela, bom que permanece, gera tempo. Pois então espera no Senhor, não se desespere, porque Ele tem preparado o melhor. Aliás, Deus é assim, Ele nunca quer dar o pior para o seu filho, Ele sempre quer dar o melhor. Pode aplaudir, pelo amor de Deus.
Bora continuar. E aí então ele nos leva para o deserto, por quê? Porque é do desejo dele estarmos unidos a ele. Porque é só no deserto que eu fico livre do barulho desse mundo. É só no deserto que eu fico livre dessas músicas, das festas, de tudo que está então à minha volta. O deserto, meu irmão, é exatamente o lugar para que nada venha me atrapalhar, para que nada venha me impedir. Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe, e repito, ninguém sai do deserto continuando ainda a mesma pessoa. Você ainda sai muito melhor, mais santo, mais cheio de Deus. Deixa Deus fazer. O encontro, Jesus então cresce. Chega à sua adolescência, 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, o menino então se perde dos seus pais. Por 3 dias, José e Maria ficaram perdidos do menino angustiosamente. Com uma angústia profunda, que isso fique aqui também muito bem frisado e colocado. Sabe por que a angústia de Jesus e José? É a angústia de homem e mulher convertido. Isso é a angústia de homem e mulher intimamente e profundamente unido a Deus. Sabe o que significa a angústia de Maria e José? É que eles já não vêem mais sentido na vida se não for estar perto de Deus. Eles não têm mais prazer nenhum nessa vida se não for estando com Deus. Será que vocês aí me entendem, carisma? A verdadeira conversão é quando nós só conseguimos ver a alegria, meu irmão, só em Deus. A verdadeira conversão é quando eu começo a me incomodar, meu irmão, quando algo começa a me tirar da presença de Deus. Essa foi a angústia de José e Maria, porque eles já não suportavam mais ficar 1 minuto sequer longe de Deus. Isso é que é alma perfeita. E quer que eu lasque um pouquinho a sua vida? Muito bem. Papai aqui vai fazer com você um exame de consciência. Bem fácil para nós descobrirmos o grau da sua conversão e da sua intimidade com Deus. Muito bem. O que é que tem te trago mais prazer? É nas baladas ou numa vigília? Do qual fizemos agora na sexta-feira. O que é que te faz viver com mais alegria? Estando na igreja ou estando numa festa? Igreja, seja sincero. Seja sincero, ok? Seja sincero. Vamos aqui analisar o que é que me incomoda mais. O que é que bate aquele incômodozinho? Sabe aquele incômodozinho de você ficar olhando para o relógio e dizendo, mas o padre que não acaba mais, o padre que não para mais? Você está entendendo? Qual é o lugar que você mais olha no relógio doido para que acabe logo? A festa, a balada ou a igreja, a Santa Missa? Seja sincero. Qual é o lugar, meu irmão, em que você não vê o tempo passar? É nas festanças ou na igreja? Quais os lugares que lhe dá mais ansiedade para estar? Na Santa Missa aos domingos? Ou naquela festa de casamento do qual você foi convidado, que você fica meses se preparando para estar lá? Hein? Gente,
Faça seu exame de consciência com sinceridade. Quantas das vezes foi que você bateu a preguiça de vir para a igreja e muito pouco bateu a preguiça, a má vontade de estar na roda de amigos? Sabe que você está entendendo o que eu quero dizer agora? É bom, não é? Estar na roda de amigo, comendo churrasco e bebendo cerveja? Ninguém se incomoda. Ninguém tem pressa. Mas tudo que é de Deus, fica só olhando o relógio, cronometrando o tempo de Deus e querendo que Deus venha calar a boca. Desculpe, irmãos. Mas a verdadeira alma convertida é aquela que não vê mais alegria em absolutamente nada a não ser Deus. Você não sente mais prazer em televisão nenhuma. Isso eu já experimentei e aí, graças a Deus ainda ando experimentando. Está aqui minha mãe para dizer. Ela pode dizer aqui para mim quantas das vezes que eu chego na casa dela e vou direto para uma televisão. É raro. É a coisa mais difícil. Se morrer algum artista, meu irmão, eu só venho saber um mês depois. Não sei. Deu para você entender? A gente é capaz de ficar horas. Já se percebeu isso? As pessoas é capaz de ficar horas no celular, no WhatsApp, virando a noite, mas não é capaz de fazer uma vigília para Deus. Faz todos os dias vigília no Zap Zap, mas não é capaz de fazer uma vigília diante da presença de Deus. Estranho, né? Olha lá, ninguém quer aplaudir, né? Para vigília, eu estou cansado. Para quem não me conhece, prazer, Padre Clécio. Seja bem-vindo à paróquia Santíssima Trindade. Só é o primeiro dia, rezo a Deus que você venha mais vezes. Rezo a Deus. Irmãos? Não é? As pessoas viram à noite, os jovens viram à noite no celular, pregado o olho no celular. Mas não é capaz de ficar 30 minutos contemplando e adorando o Altíssimo Todo-Poderoso no sacrário. Todo mundo se preocupa em fazer visita para aquele parente, para isso e para aquilo. Mas pouco se preocupa em fazer uma visita a Jesus sacramentado. Está aqui, ó. E não quis aplaudir de novo. Sabe, irmãos, eu não estou aqui, gente, colocando isso para condenar a sua vida, não. Mas chega um momento que se faz necessário nós começarmos a ter que fazer uma análise da nossa vida interior. De começarmos a fazer uma análise como é que está o meu grau de intimidade com Deus. Como é que está? José e Maria, eles não aguentavam mais ficar um minuto sequer longe de Deus. Essa foi a causa da angústia deles nesses 3 dias. E quantos de nós, meus irmãos, é que temos como obrigação apenas o domingo e mesmo assim vivemos faltando? Saiba de uma coisa e não se esqueça. Jesus desejou ardentemente estar unido a você. Sabe de uma coisa, quem ama sempre deseja ser amado de volta.
Ele desejou ardentemente se unir a você. Ele espera que você também deseje ardentemente estar unido a Ele. Ele deseja. Esse é o desejo de Deus. Voltou. E aí então, José e Maria, depois de 3 dias, encontram um menino no templo. E José e Maria questionam o menino, dizendo: mas você não sabia que eu e teu pai estávamos preocupados com você? E Jesus vem com toda a caridade, humildade e sabedoria e diz: mas e vós não deveriam saber que eu devo estar na casa do meu pai? Sabe de uma coisa? Outro ensinamento que Jesus está nos dando: lugar de cristão, meu irmão, é na igreja. Lugar de cristão, meu irmão, não é no seu comodismo sentado no sofá, justificando e dizendo que reza em casa. Não, Jesus mesmo diz: não deveriam vós saber que eu devo estar na casa do meu pai? Então sabe de uma coisa, vir para a igreja, vir da nossa missa, é muito mais do que o nosso dever e a nossa obrigação. Aplauda! Aplauda! É nosso dever e a nossa obrigação como cristãos. Sabe? Gente, Jesus mesmo reconheceu isso, que ele deveria estar na casa do Pai. É exatamente essa obrigação dele, estar na casa do Pai, e é a nossa obrigação também. Estarmos na casa de Deus, porque é na casa de Deus, meu irmão, onde acontece o encontro. É na casa de Deus onde eu me uno. E aí vem mais. Jesus então cresce. Chega à fase adulta e se deixa ser batizado. Porque precisava? Não. Porque nós precisávamos. Como eu disse algum tempo aí atrás, Jesus entrou nas águas do Rio Jordão não para ser santificado, mas ao contrário, para santificar as águas do Rio Jordão, para santificar a água do nosso batismo, para que acontecesse exatamente isso, para que no momento do nosso batismo, nós então pudéssemos ser santificado. E o batismo ocorre exatamente isso. No batismo eu sou arrancado das trevas e sou colocado na luz. Eu sou arrancado das garras do demônio e sou colocado nos braços de Deus. Gente, outra prova que Jesus deseja ardentemente de estar unido a nós: o batismo. Ele entrou nas águas do Rio Jordão para ser batizado por João, não porque ele precisava, porque ele é o santo dos santos, mas ele foi para nos santificar, porque é só pelo batismo que eu sou arrancado das garras do demônio e sou colocado nos braços de Deus para estar unido a Ele. Sabe por quê? Porque Deus desejou, desde o princípio, ardentemente de estar unidos conosco. Começa a via pública de Jesus, a vida pública de Jesus. E não foi 1 ou 2, foram diversos os momentos em que Jesus chamou os apóstolos para orar. Sabe por quê? Porque é na oração onde eu também me uno a Deus. Foram diversas vezes em que Jesus convidava, chamava os apóstolos para orar, no monte, nas madrugadas.
Porque Deus, mais uma vez, Jesus aqui provando para nós que Ele deseja ardentemente estar unidos a nós. E me desculpa, é uma parte indispensável. Ninguém consegue estar unido a Deus sem oração. A oração me aproxima de Deus, porque quanto mais eu rezo, mais perto estou de Deus e mais longe estou do mundo. Mas quanto menos rezo, mais longe estou de Deus e mais perto estou do mundo. Santo Afonso Maria de Ligório mesmo dizia: quem reza se salva, porém quem não reza se condena. Guarde essa verdade no seu coração. A necessidade de orarmos exatamente para nos distanciarmos do mundo, de nós mesmos e do pecado, para estarmos mais perto de Deus. Porque oração é exatamente isso, é diálogo com Deus, é intimidade com Deus. Esse é o desejo, porque Ele chamou os apóstolos por diversas vezes. E eis que começa então a chegar quase o fim. Eis que Jesus então agora chama os apóstolos para a última ceia, para o banquete, do qual ali Ele institui o ministério sacerdotal e o sacramento da ordem, o ministério sacerdotal e o sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque mais uma vez é do desejo ardente de Jesus. Jesus deseja ardentemente que estejamos unidos a Ele. E a forma mais plena e perfeita de estarmos unidos a Jesus é no momento da Eucaristia, quando o pão vivo descido do céu vem então e se faz presente no meio de nós, onde acontece a transubstanciação do pão e do vinho, onde o vinho já não é mais vinho, agora é o sangue, o pão já não é mais pão, agora é a carne de Jesus, e nós então comungamos, e todo mundo sabe, meu irmão, que tudo que nós ingerimos e bebemos, isso une então a nós, ao nosso sangue, não é verdade? A Eucaristia também é exatamente isso. Quando nós comungamos do corpo e do sangue de Jesus, então ali há o ápice de união de Deus conosco na Eucaristia. Quando eu comungo da Eucaristia, eu me uno plenamente a Deus. É o corpo e o sangue dele que se mistura com o meu corpo e com o meu sangue. Naquele momento que eu comungo, meu irmão, o meu sangue e o de Jesus é um sangue só. Dá para você me entender? É uma só carne, é um só sangue. E Ele fez isso por quê? Porque Ele desejou ardentemente de se unir a nós. E logo em seguida vem então o seu Calvário. Soa sangue no Horto das Oliveiras. Ele então é preso. Depois começa a ser julgado. É levado para ser flagelado. Volta ao julgamento e é condenado. Depois de condenado, tem que carregar uma pesada cruz. E aí, em carregando a pesada cruz, ele é crucificado. E sendo crucificado, ele é morto. Jesus morreu por quê? Porque precisava? Não, porque somos nós que precisamos morrer. Morrer para esse mundo, morrer para essa vida, morrer para o pecado, morrer para a vaidade, morrer para o orgulho, morrer para a soberba, morrer para tudo que nos afasta de Deus. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos morrer para esse mundo e ressuscitar para a vida nova em Cristo Jesus. Porque com Jesus, quem morre em Jesus, revive, ressuscita com Jesus. E depois que Jesus ressuscita, vem a sua ascensão. Ele se eleva de corpo e alma para o céu. Aí você vai entender por que de tanto convite para a união, para a unidade. Agora você vai começar a entender por que Jesus frisou tanto essa parte de união. Sabe por quê?
Porque Paulo apóstolo diz que Cristo é a cabeça e nós somos os membros do corpo de Cristo. Porque quando a cabeça sobe, o resto do corpo sobe também. Mas nós só iremos subir junto com Jesus enquanto estivermos unidos a Ele. Se une a Jesus, esteja agarrado em Jesus, porque o benefício da ascensão do Senhor é também para isso, para que depois de eu ter vivido uma vida unida para Ele, Ele subindo, eu possa subir também, porque esse é o sentido da vida, é viver essa vida para depois viver a eternidade com Deus. Só que, fique bem claro, não há unidade se não houver deserto. Não há unidade se não houver oração. Não há unidade, irmãos, se não houver comunhão. Não há unidade se também não houver confissão. Porque para poder comungar tem que confessar. Agora, fique aqui bem claro, só sobe para o céu quem está unido a Deus. Mas para poder estar ligado a Deus, eu vou ter que me desligar desse mundo. Essa é a parte, meu irmão, mais comprometedora para todos nós. Porque eu quero dizer uma coisa aqui, Bia. Todo mundo quer liberdade de filho. Todo mundo, meu irmão, quer a gorjeta, o jovenzinho, quer a gorjeta do papai para sair para a galera. Mas ninguém quer pagar a conta. O jovem quer o dinheiro para gastar. Mas ele não quer, meu irmão, no fim ele mesmo pagar a conta. Ele quer sempre que alguém pague para ele. E sempre esse é quem? O papai, a mamãe. Deus sabe o que faz. Desejei tanto ter uma renca de filho, 1 por ano. Mas Jesus falou, coitado desses filhos. Aí hoje o que sobrou são vocês, tendo que me aguentar. Ah, meu filho, porque se eu fosse padre, o rapazinho começou a trabalhar, pois senta aqui, vamos dividir as contas. Isso é forma de educar, para ele valorizar. Para ele valorizar o que ele tem, para não gastar demasiadamente conta de luz, de água, porque ele sabe, se gastar sou eu que vou pagar, então, bora economizar. Gente, ensine o seu filho dessa maneira, não tem problema nenhum você jogar na mão dele uma continha de água de luz, para ele pagar. Porque eu quero dizer uma coisa aqui, todo mundo quer ter liberdade, mas ninguém quer ter responsabilidade. Chupa essa manga. Todo mundo quer ter liberdade para sair a hora que bem quer. Todo mundo quer ter a liberdade para fazer também o que bem quer. Mas ninguém quer ter a liberdade, quer ter a responsabilidade de pagar a conta. Quer pagar o preço. Pagar o preço de ser de Deus. Pagar o preço da santidade. Pagar o preço da verdade. Pagar o preço para estar unido a Deus. Todo mundo quer céu. Mas ninguém, meu irmão, quer morrer para poder viver. Todo mundo quer o céu, mas sem largar, sem renunciar. Paróquia Santíssima Trindade, guarda a finalização desta pregação. Ser beneficiado da ascensão do Senhor
está bem claro para nós que Ele quer nos ver no céu. Porque Ele quis ardentemente que estivéssemos unidos a Ele. Porque é só unido a Ele que podemos subir. Mas se você continuar unido ao mundo, ao pecado, às fantasias e mentiras, me desculpe, você não vai conseguir subir. Você não vai subir. Se não tiver unido a Ele, não tem como você estar unido a Deus e unido ao mundo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo diz, ou você é de um ou você é do outro. Ou você serve ao seu Senhor ou você serve ao dinheiro. Não está lá na Bíblia, Bia? Está lá. E aí? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se valeu, aplauda ao Senhor.